Olá, paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Hoje o Espírito Santo traz uma palavra que vai o quê? Destravar por muitas vezes a sua mente. Você acha que você vive em uma escuridão. E o Espírito Santo hoje traz para você uma palavra que está escrita no livro de Mateus, capítulo 5, no versículo de número 14 e 15. Só que antes, vamos recapitular o que o Espírito Santo falou para a gente nos vídeos anteriores. Nós vimos no livro de Josué, capítulo 6, sobre o muro. O muro vai simbolizar a aparência, o muro vai simbolizar uma resistência. Muitas das vezes, tem pessoas resistindo à palavra, e essas pessoas que resistem à palavra ficam na escuridão, fica perdido. Tem a porta aberta, mas não encontra a porta. Tem um caminho, mas sempre está o quê? Caindo, tropicando, mas não consegue ter firmeza no caminho, porque falta o quê? A luz. Aí o Espírito Santo falou para a gente também, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, está falando que Deus não vê como o homem. Muitas das vezes nós, seres humanos, vemos a derrota, Deus vê a vitória. Deus olha aquela pessoa caído e vê aquela pessoa como uma pessoa vitoriosa. E o que a gente olha? Uma pessoa derrotada. Muitas pessoas falam que você é uma pessoa derrotada, mas você é uma pessoa vitoriosa. E hoje o Espírito Santo traz para a gente essa palavra. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 14, fala bem assim: Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o quê? Um monte. Então veja bem, o Espírito Santo está falando que nós somos a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Não tem como você viver uma escuridão. Aí sim você vai viver a escuridão, como está falando no livro de Romanos, capítulo de número 10, no versículo de número 2, fala bem assim: Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não tem o que? Entendimento. Quando falamos de zelo, falamos da pessoa que é que? Religioso. Muitas vezes as pessoas são o que? Religiosos, mas não têm entendimento. O entendimento é que você é a luz. Se você hoje está vivendo uma treva, uma escuridão, você é a luz. E por muitas vezes, é como está falando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, que Paulo estava numa tão grande tempestade. E o interessante é que a gente vamos pegar a palavra e vamos analisar. Paulo estava vivendo uma grande tempestade. Só que aquela tempestade não foi Paulo que provocou, não. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma tempestade, uma escuridão que não fomos nós que fez o quê? Que provocamos. Mas vamos aqui entrar na palavra. Paulo, por muitas das vezes também, Paulo ficou com medo. Você sabia disso? Entanto que Deus enviou um anjo para falar com Paulo. Aí sim, Paulo ficou animado. E hoje o Espírito Santo está trazendo essa palavra para você, para animar você, para te dar força, para você continuar a persistir no que você está querendo. Você está pensando em pendurar a sua chuteira, em pendurar a sua harpa, como está falando no livro de Salmos. Pendurar a harpa é desistir, é cansar, é querer parar. Mas hoje o Espírito Santo fala para você não parar. O interessante é que Deus mandou o povo marchar. E o povo marchou. E o povo, por muitas das vezes, alguns entrou na terra prometida, mas outros não. Aqueles que não entrou na terra prometida é porque parou de marchar. Deus, Ele quer que a gente continue marchando para entrar na terra prometida. Você é a luz. Aí fala mais ainda. Quando falamos da cidade edificada em um monte, a cidade é eu e você. Quando falamos da cidade, a cidade simboliza eu e você. Por que eu falo eu e você? Porque a palavra também está saindo para mim. É um ensinamento que o Espírito Santo está trazendo para a gente. E quando falamos aqui do monte, nós vamos lá no livro de Isaías, capítulo 40, que fala que a águia, ela procura o quê? O lugar mais alto para fazer o seu ninho. Então nós temos que ser como a águia. A águia, ela voa por cima da tempestade. Você sendo luz, você, meu irmão, vai voar em cima da tempestade. Pedro, ele viveu aquela tempestade também. Mas Pedro, ele caminhou sobre as águas. A partir do momento que Pedro parou
de marchar, o interessante é que ele parou de quê? De marchar, ele começou a afundar. Aí vai entrar no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de número 2. Há pessoas que têm zelo por Deus, mas falta entendimento. E qual é o entendimento? É que você é luz. Se você está vivendo uma escuridão, você é a luz. E muitas vezes há pessoas que vão viver a escuridão e você vai ser a luz. Nós vemos no livro de Gênesis capítulo 8, que fala que Noé soltou o quê? Um corvo. E o interessante é que aquele corvo vai simbolizar a treva, vai simbolizar a escuridão. Aquele corvo, ele saiu e começou a fazer o quê? A passear, a ficar voando ali, procurando o quê? O que ele gosta, carniça. E ele não voltou. Mas o interessante é que Noé soltou uma pomba. Ela saiu, não encontrou, mas na segunda vez ela saiu e voltou com o quê? Com a folhinha da oliveira. A oliveira vai simbolizar o quê? O azeite do Espírito Santo. Você tem no Espírito Santo, porque o Espírito Santo, meu irmão, está aqui desde a fundação do mundo. Porque no livro de Gênesis, capítulo 1, fala que a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus o que? Planava sobre ela. Aí, Jesus Cristo, como está falando na palavra, que tudo foi feito por ele. Jesus falou, haja o que? Luz. E Deus fez agir a luz. O interessante é que teve o quê? A manifestação do Espírito Santo, a palavra de Jesus, e Deus fez o quê? Acontecer. Aí o Espírito Santo fala mais ainda pra gente aqui. No versículo de número 15, fala bem assim: nem se acender a candeia. Vamos por etapa. A candeia simboliza. Peraí. Isso. A candeia simboliza o quê? Uma iluminação abastecida por o quê? Pelo um óleo. E o interessante é que ela é de pendurada sobre o quê? Um prego. Aí eu aqui brincando aqui, conversando com minha filhinha, lendo para ela, minha filhinha de 5 anos, sabe o que ela falou? É a crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi crucificado. E quando fala de edificado, Jesus Cristo, ele foi crucificado no lugar mais alto, que aonde que as pessoas passavam, via Jesus ali, crucificado. Então, meu irmão, quando falamos aqui lá no início, que nós fomos edificados num monte, foi Jesus Cristo que edificou eu e você. Nós hoje somos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. É Jesus que nos justifica. Nós hoje não vivemos a lei, mas nós hoje vivemos a graça, que é o Senhor Jesus Cristo. A graça, ela também é a lei. Então, meu irmão, se você hoje está vivendo um problema, uma dificuldade, Jesus, meu irmão, ele já levou tudo aquilo sobre aonde? Sobre a cruz. E hoje está falando sobre o quê? Aí fala bem assim, nem se acender a candeia. Aí fala bem assim, se colocar debaixo do alqueiro. O que significa alqueiro? Significa um vaso. Eu e você somos vaso. Nós vemos que o profeta foi visitar a olaria, como foi preparado um vaso. E é Deus que prepara a gente. É Deus que nos fortifica. É Deus que coloca em nós a luz. E nós vamos mais um pouquinho. E da luz. Aí fala bem assim. A candeia se colocar debaixo do alqueiro. Mas o velador. O que é o velador? É o que? É a vigia, vigilante e sentinela. Então veja bem. O interessante aqui é que sentinela é um soldado armado que guarda o seu posto. Jesus Cristo, meu irmão, a palavra fala que os olhos do Senhor é como o quê? Uma chama de fogo. Jesus Cristo, ele não dorme fazendo o quê? Vigilando a gente. Como uma sentinela. Jesus, ele não dorme vigilando cada um de nós. Mas por muitas vezes essa palavra também significa para mim e para você, nós estamos sendo vigilantes como um soldado. Jesus Cristo quer nós como um soldado. E hoje está faltando por muitas vezes entendimento nas pessoas. Por isso que você hoje está perecendo, por isso que você hoje está o quê? Numa treva, numa escuridão, passando esses problemas por cima de você, sendo que esses problemas têm que estar debaixo de você, porque no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 28, Deus nos deu o quê? Domínio sobre todas as coisas. Então, os problemas têm que estar debaixo dos seus pés. Pedro, por algum momento da vida dele, Pedro caminhou sobre os problemas.
Mas a partir do momento que faltou entendimento em Pedro, ele afundou, porque ele parou de marchar. Se ele continuasse marchando, ele não ia afundar. Então, quantas pessoas que estão na treva, vivendo uma falta de luz, vivendo uma falta de entendimento, é porque parou de marchar. É porque parou de vigiar, parou de orar, parou de buscar o Senhor. E fala mais um pouquinho. Quando falamos aqui do velador, né? O velador é a vigília e dá luz a toda aquela que estão da casa. Você, meu irmão, é a luz do mundo. Você é a luz da família sua. Você é a luz dos seus parentes. Só que quando falamos aqui no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 2, que as pessoas têm zelo. As pessoas são religiosas. Amanhã o Espírito Santo vai nos explicar mais um pouquinho sobre essa parte. Então hoje o Espírito Santo fala para a gente aqui, para desencandear, para destravar a sua mente, que você tem um domínio sobre os problemas, que você é a luz, que o Espírito Santo, meu irmão, como está falando aqui da candeia, a iluminação dela não é própria, a iluminação dela depende do azeite, e é Jesus Cristo que dá esse azeite, é Jesus Cristo que derrama o azeite em você. O azeite simboliza o Espírito Santo. Então, meu irmão, não tem como você viver uma escuridão se você tiver o Espírito Santo. Se você tiver uma parceria com o Espírito Santo. Se você olhar aqui nos outros vídeos, você vai ver uns vídeos que o Espírito Santo fez para a gente sobre a parceria com o Espírito Santo. Nós temos benefícios. Quais são os benefícios de ter uma parceria com o Espírito Santo? Se um cair, o outro vai levantar. Nós caímos, mas quem derruba Deus? Ninguém derruba Deus. Se quiser brigar com um, tem que brigar com dois. Alguém ganha de Deus em uma batalha? Não. Então, se você tiver uma parceria com Deus, você não vai perder a batalha. Você não vai viver uma escuridão, porque você tem a parceria. Deus na pessoa de Jesus Cristo e Jesus na pessoa do Espírito Santo, que é a luz para você, que é o azeite para você. Se você está vivendo essa escuridão, hoje o Espírito Santo está trazendo essa palavra para você. Buscar o azeite, que é o Espírito Santo. Entregar os problemas seus, falar os seus problemas ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai interceder diante de Deus a você. E Deus, meu irmão, vai fazer tudo para você, porque você entregou seus problemas na mão de Jesus. Então hoje, o Espírito Santo traz essa palavra para você. Você é luz. Você não é treva. O diabo, ele vai colocar uma aparência na sua vida de treva, mas você é luz. Receba Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Jesus está voltando. Um forte abraço. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.